Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos em mais uma lição bíblica dos jovens, a lição de número 6, justificados pela fé em Jesus Cristo. O texto principal diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1, versículo 17. O resumo da lição vai dizer: Abraão foi tornado justo por crer no que Deus falou e não por seguir um conjunto de ritos. Glória a Deus. Já no primeiro ponto, nós iremos ver sobre o fascínio para a obediência. Do primeiro tópico, o questionamento de Paulo. Nós temos 3 tópicos aí, a qual o primeiro fala do questionamento de Paulo, o segundo vai falar sobre o crente Abraão e o terceiro sobre a fé como a fonte de vida. No primeiro ponto, o fascínio para a desobediência. Neste ponto, o apóstolo Paulo, ele repreende os cristãos da Galácia por terem se deixado enganar. Ele começa a carta chamando-os de insensatos gálatas. Lá em Gálatas, capítulo 3, verso 1. Por quê? Porque eles estavam se afastando da verdade do Evangelho. Em vez de continuarem firmes na fé em Jesus, eles começaram a dar ouvidos a outras mensagens que era contrária àquilo que haviam aprendido. Por isso, Paulo ele usa a palavra fascinados, que significa uma forte atração, como se eles estivessem hipnotizados por algo errado. E essa nova mensagem estava tirando o foco deles de Cristo e os levando a acreditar que eles poderiam agradar a Deus por meio de rituais e obras da lei, em vez de pela fé. Mas ele faz uma pergunta: o que pode ser tão atraente a ponto de nos afastar do verdadeiro Evangelho? Para os Gálatas era a ideia de que seguir leis e costumes judaicos traria salvação, mas isso era um engano disfarçado de verdade. E hoje, muitos também se deixam levar por mensagens que parecem boas, mas que nos afastam da simplicidade da fé em Cristo. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nos atrai espiritualmente para não cairmos na desobediência disfarçada de religiosidade. O segundo ponto do primeiro tópico tem como título Começando certo e terminando errado. Paulo ele repreende os Gálatas perguntando: tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gálatas 3, verso 3. Ou seja, eles haviam começado bem, crendo em Jesus e recebendo o Espírito Santo pela fé. Mas depois eles começaram a seguir regras, tradições judaicas, tentando agradar a Deus com esforços humanos. Aqui fala da carne, e não mais pela fé. Agora Paulo mostra que isso é um erro espiritual grave. Começar no caminho certo, mas depois se desviar. Eles trocaram a liberdade do Evangelho por práticas religiosas vazias. Hoje muitos cristãos começam bem na fé, com zelo, sinceridade, mas depois eles se desviam confiando mais em costumes, tradições ou regras humanas do que na direção do Espírito Santo. Nós precisamos, meus irmãos, permanecer na fé, do começo ao fim, sem substituir o que é espiritual pelo que é apenas exterior. Já no terceiro ponto, as obras da lei contra a pregação da fé. Irmãos, os Gálatas, eles estavam trocando a fé em Jesus pelas regras da lei judaica, como se isso os tornasse, mais santos. Eles começaram crendo em Jesus crucificado, mas estavam voltando atrás, tentando agradar a Deus por rituais e tradições humanas. E qual foi o resultado? Eles estavam anulando a graça e voltando para algo que nunca funcionou. Eu comparo isso igual fazer um bolo com fermento vencido, porque a receita é a fé,
mas a pessoa insiste em usar os ingredientes velhos da lei e depois reclama que o bolo, ou seja, a vida espiritual, não cresce, né? E esse exemplo mostra como é sem sentido tentar viver pela lei depois de conhecer a graça de Cristo. A fé é suficiente, o resto é peso morto. Então, irmãos, vamos para o segundo tópico. Glória a Deus. O primeiro ponto do segundo tópico, nós vamos ver: creu em Deus. Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus mesmo sem saber onde estava indo ou como seria o futuro. Sua fé fez com que ele confiasse totalmente nas promessas de Deus, mesmo sem ter uma vida perfeita. Abraão mostrou que confiar em Deus é essencial para quem deseja andar com Ele. Esses exemplos de fé demonstram que a salvação não vem pelas obras, mas pela confiança no que Deus diz. O segundo ponto do segundo tópico é: foi considerado justo. Abraão foi considerado justo por Deus, não pelas obras, mas porque ele creu na promessa divina. Ele confiou que teria um filho mesmo já sendo idoso e que sua descendência seria numerosa como as estrelas. Esta fé foi o que Deus considerou como justiça, mostrando que a justificação vem pela fé e não pelo que fazemos. O terceiro ponto do segundo tópico é: Deus iria justificar os gentios pela fé. Paulo explica que, desde o início, Deus planejou justificar tanto os judeus como os gentios. Nós sabemos que os gentios são os não-judeus. E Deus ele planejou justificar tanto os judeus como gentios, que somos nós, pela fé, não pelas obras ou tradições da lei. Isso mostra que a salvação é um presente de Deus para todos os que creem, independentemente de origem ou esforço pessoal, porque a fé e não as obras é o meio que Deus usa para declarar justos aqueles que creem em Cristo. Deus sempre quis salvar pela fé e não por desempenho ou regras, porque a salvação ela está aberta a todos que crerem, seja judeu ou gentil. Glória a Deus por isso. Vamos aqui para o terceiro tópico, para nós finalizarmos: o justo viverá da fé. Essa expressão vem do profeta Abacuque, lá em Abacuque 2, verso 4, e foi usada por Paulo em Romanos para reforçar que a fé é o meio pelo qual se vive diante de Deus e não as obras da lei. Paulo ele está reafirmando que a vida cristã começa, continua e termina na fé. Não é por merecimento, não é por esforço, mas por confiar plenamente em Deus. O justo, aquele que foi declarado justo por Deus, como nós já vimos na outra aula, vive diariamente confiando no Senhor, mesmo quando ele enfrenta dificuldades. Isso tem a ver com depender de Deus todos os dias e não apenas crer uma vez no passado. E o povo de Judá, ele estava vivendo uma grande corrupção, mas Abacuque ele profetizou que mesmo em meio à injustiça, o justo viverá da fé. Ou seja, ele continuará confiando em Deus. Então, irmãos, é como andar de ônibus. Você não precisa ficar o tempo todo provando que merece estar ali. Você apenas confia no motorista e segue o trajeto. O justo vive assim. Ele não tenta dirigir o próprio caminho com regras e esforço humano, mas ele confia naquele que o conduz, que é Jesus, aquele que nos conduz. Já no segundo ponto, aquele que não permanecer nessas coisas. Esse ponto destaca a importância de perseverar na fé cristã.
Então não basta apenas começar bem a caminhada com Jesus, né? É preciso permanecer constante e fiel. Muitos dos Gálatas, eles estavam se afastando do verdadeiro evangelho ao voltar às práticas da lei, o que os colocava debaixo de uma maldição, como diz em Deuteronômio 27, 26, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei. E a fé, ela exige constância. A vida cristã é um exercício de firmeza. Nós somos chamados a viver no Espírito e não mais dominados pelo pecado. Os Gálatas estavam sendo inconstantes porque eles receberam o Evangelho pela fé, mas voltaram a querer guardar a lei para se justificarem. Isso é muito grave. Então, meus irmãos, isto é muito grave porque quem tenta se justificar pela lei precisa cumpri-la por completo, o que é impossível, e assim se torna culpado e amaldiçoado. Imagine que alguém ganhou o ingresso VIP para um show incrível, com tudo incluso, presente de graça, mas na entrada ele insiste em pagar com moedas antigas, achando que precisa fazer algo para merecer. O segurança diz: moço, já está tudo pago, é só entrar. Assim são os que tentam se justificar pelas obras, mesmo depois de eles receberem a salvação pela fé. Que Deus tenha misericórdia destes que andam em caminhos vagarosos por falta de ensinamento. E por muitas das vezes eles são ensinados, mas com a dureza do seu coração eles querem seguir os seus próprios caminhos, os caminhos de heresia. O terceiro ponto vai falar sobre Cristo, que é a posteridade de Abraão. A descendência prometida a Abraão, ou posteridade, não era apenas Isaac ou o povo judeu, mas Cristo. Em Gálatas 3,16, Paulo afirma que a promessa foi feita a Abraão e a sua descendência, que é Cristo. Portanto, quem está em Cristo pela fé é também herdeiro da promessa feita a Abraão. Isso inclui tanto judeus quanto gentios. Não é pela lei, nem pelas obras que alguém se torna herdeiro de Deus, mas pela fé em Jesus, que é o cumprimento da promessa. É por meio de Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Glória a Deus! Soberano é o nome do Senhor Jesus. E por aqui nós terminamos mais uma lição. E a lição 6, né? E na próxima lição, a lição 7, nós iremos estudar a lição 7. Que Deus os abençoe grandemente. E até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.